Isso. No sétimo, Porque eu lembro. Vocês ficaram na sala menor no sétimo. No sétimo ano. O Evaldo ficava dando com as costas na parede. O Evaldo ficava batendo com as costas na parede, assim. Dessas coisas a gente lembra. Então, continuando a falar sobre cidadania, eu vou passar um vídeo para vocês que contextualiza um vídeo de 10 minutos, dá para a gente discutir um pouquinho depois. Queria que vocês fossem anotando, assim, chamar atenção no vídeo, alguns conceitos que vocês não saibam. E o que a gente percebe, fica muito nítido, é que essa questão da cidadania, ela está totalmente voltada para a sociologia. Então, algumas coisas que vocês estão vendo, ou que já viram em sociologia desde o ano passado, pode ser que vocês digam assim, mas por que ensino religioso? Por que isso está no ensino religioso? Por duas questões. Primeiro, que o ensino religioso no ensino médio, ele vem para desmistificar essa questão que política e fé não deveriam se misturar. Vida pública, políticas públicas e fé não deveriam se misturar. Todo líder religioso, ele tem um quê de ativista social. Não é à toa que o Papa Francisco, que vários babalorixás, vários pastores, vários rabinos, né, que são líderes do judaísmo, vivem tomando pancada por conta de alguns posicionamentos que eles são obrigados a fazer, né? Até mesmo para aquilo que não nos parece religião, como, por exemplo, as tradições indígenas, né, que têm a sua própria cultura, sua própria religião, os líderes das tribos indígenas, dos povos indígenas, eles precisam, infelizmente, brigar pelo direito de terem direitos, né? Então, eu até estava discutindo essa questão agora há pouco mesmo com a terceira série do ensino médio, que a gente está batendo na questão dos povos indígenas. Então, o que fica muito claro? Brasil sendo, entre aspas, descoberto lá em 1500. Tentaram fazer o processo de enculturação e escravização dos índios. Não rolou. Os portugueses acharam que os índios não eram nem pessoas, eram bichos. Eles não conseguiram se apropriar, não conseguiram escravizar, dominar esses índios, que fogem, né, Brasil adentro, e começam eles a povoar terras que eram completamente despovoadas ali no início do que a gente chama de descobrimento. A primeira instituição que vai realmente se encarregar da defesa dos povos indígenas é o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, 1910. É a primeira vez que o governo tem uma fala relativa à questão da causa indígena. Governo militar. Grande parte das conquistas indígenas. Só na Constituição, a partir da Constituição de 1988, é que os povos indígenas começam a ser declarados e considerados brasileiros, cidadãos brasileiros, com direito a ter a sua certidão de nascimento, identidade, CPF, carteira de trabalho, né? 1988. E a primeira vez
que os povos indígenas entram como cidadãos brasileiros num censo é em 1992. Agora há pouco. Quem estava nascido em 92? Todo mundo aqui já? Hã? É. Dois mil e? É mesmo, gente. É mesmo, gente. É verdade, porque a minha filha nasceu em 2000 e ela tem 21. Minha cabeça bugou. É sério, minha cabeça bugou. É verdade. Não, 1900... não, verdade, 1992 você só tinha 12 anos. É isso mesmo. Eu sou de 80, tenho 41. Não, peraí. Não, é isso mesmo. Eu não sou de 80. Não, cara. Eu tenho 41. Gente. Eu sou de 80. Igual meu pai, vai ter 41 anos. Gente, meu pai não tá muito bem, não. Meu pai tem 71. Não, ele é de 71. Então, vai ter 51. Meu pai é de 51. Você não sabia a idade do seu pai? Você não sabia a idade do seu pai? Mas sabe o que? Não buga mesmo, porque sabe o que acontece? A gente tem tanto tempo para chegar no ano 2000, que o ano 2000 foi assim, ó. E tanta coisa evoluiu, tanta coisa evoluiu, né, do ano 2000 para cá, que a gente se perde. E com pandemia, então, eu não sei o que aconteceu ano passado, aí eu fico assim, não, isso não foi ano passado. Não, isso não foi ano passado. E a minha cunhada, gente, na empresa que ela trabalha, tem uma máquina que cada um leva aquela sua cápsulazinha para fazer o seu café. Aí ela disse que era normal os funcionários se cotizarem para comprar várias cápsulas, porque aí sai mais barato, né? E cada um tem lá a sua caixinha, porque eles trabalham num sistema que não é home office, tem um outro nome que dá, que você não vai na empresa todo dia. Tem um outro nome, vou lembrar. E ele só vai dias específicos, né? Não tem nem lugar certo para sentar, nem nada. Chega lá, a mesa que tiver disponível, trabalha. E aí ela disse que eles vão voltar ao presencial agora, dia 25 de outubro. Aí, primeira coisa, e o café? Como é que vai ser o café? Porque botaram tanto protocolo para o retorno presencial, não pode isso, não pode aquilo, não pode ter duas pessoas no mesmo banheiro e tal, não sei o quê. E aí alguém falou assim, e o café? Vai poder fazer café? Não, o café pode, mas uma pessoa de cada vez, com máquina, não pode compartilhar café e tal. Aí minha cunhada, e as cápsulas? Caramba, deixa eu ver a validade. Aí foi ver a validade, as cápsulas perderam a validade no mês passado, né, em setembro. Aí ela, será que seu bebê vai fazer mal? Aí o colega falou, bebe, depois você vê o que acontece. Mas ela falou assim, gente, um ano que a vida, um ano e meio praticamente, né? Que a vida ficou parada e às vezes a gente se perde. O que é 2019, o que é 2020, o que é... Nem parece que a pandemia tem um ano e meio. E... Parece que 3, 4 anos da pandemia. E eu não sei...
Eu não... A minha sobrinha, gente, quando ela estava para fazer 1 ano, a gente já estava usando máscara. Para ela é normal enxergar as pessoas de máscara e tem gente que ela não conhece sem máscara. Aham. A Juliana, você tira a máscara da mulher, você não conhece você? Eu não conheço. Tem a professora nova de biologia. Ela uma vez tirou a máscara. Eu não conheço. Eu não conheço. É verdade. E a minha filha, a Agatha falou que só vai arrumar um namorado depois que todo mundo puder andar sem máscara. Porque a máscara. Porque é só bicho feio que ela falou. Não, é sério, tem um fornecedor. Meu rosto sem máscara, para quem não lembrar. Tem um fornecedor nosso que a gente vai, o negocinho lá das semijoias, né? O garoto daqui para cima, ele é bonitinho, sabe? É apessoado. E a gente nunca tinha visto apessoado. É bonitinho ele. Aí, e ele tem uma voz bacana, fala bem, né? Aí a Agatha ficava assim, tô fulano, não sei o quê. Aí um dia ele baixou a máscara, porque o telefone dele desbloqueia com aquele negócio assim, né? Aí ele baixou a máscara para desbloquear o telefone, foi automático. Eu olhei para a cara da Agatha, a Agatha olhou para minha cara, e a Agatha, ela tem a testa grande, né? Que ela não veja essa gravação de aula. E aí a testa ficou vermelha, assim, né? Aí eu fiz assim. Aí ela com a testa vermelha, ela... Aí quando a gente foi embora, ela... Como ele veio? Eu falei, gente, uma cara de fuminha. Um negócio estranho, mas é verdade. É bem assim. Ai, gente, efeitos da pandemia. Eu acho que eu fico melhor de máscara, porque eu sou muito bochechuda. Aí eu podia ter aproveitado a pandemia para emagrecer de novo, né? Dá para eu contar na rua e ninguém vai mexer na rua. Verdade, dá para tipo, falar sozinha e ninguém vê, muito pouco. Ou tu faz careta. Eu argumento para discutir o dói na cabeça do agora, primeiro você xingar aí. Gente, vai dar um prêmio para mim. Fizeram uma invenção para quem gosta de usar a máscara sozinha no carro. Eu sinto que eles não devem calcular tudo. Não sabe o quê? É porque fala que usar máscara sozinha no carro não adianta nada. São todos tempos. Não adianta. Episódio do bloco Sociologia em Casa. Não adianta. Eu brigando com meu marido, né, com o Marcelo, toda vez ele entra no carro e tira a máscara. Ô, gente, o senhor fala no sentido de pessoas sem máscara, é a conectividade minha. História de eu só tô pensando, só tem uma dúvida. Não, eu tô perguntando pra alguém, acho que vai que ela já... Um dia você vai responder sozinha essa pergunta. Vou te jogar essa praga. Quem? Ele é bastante. Nossa! Ele parece muito assim, Parece.
Quando ele chegou, pode abrir assim um pouquinho, ó, se vocês quiserem. Ele tem que pensar. Possível. Não tem jeito, gente. Pois é, quando ele chegou, tudo que ele achou. Pois é, alguém vai ter. Abre aí aquele texto. Por aí. Viu? Gente, por aí. Pode sentar aqui, pode botar a cabeça. Tanto faz. Oi. Me parece muito restaurante, cara. Os anos. Eu não sei o nome dele. É, então, eu sei quem é, mas não sei o nome dele. Então, só uma coisa, da gente, o que você pergunta? Não, já sabia que ele está sendo. E aqui na Costa, eu estou achando que não vai. Não, é estagiário mesmo, gente. Mas ele já não aguenta nesse. Entraram aí? Não, dá pra ver? Todo mundo? Joga a cadeira mais pra cá, pra vocês não podem tirar a cadeira do lugar. Ah, dá pra ver? Jura? Vou apagar. Não é pra dormir, não, hein? Com o tema A Sociedade diante do Estado, a luta pela cidadania. Como vimos em vídeos anteriores, os detentores do poder não devem contar com a obediência em toda e em qualquer situação. Para sobreviver, o Estado precisa fazer acordos e concessões com os diferentes grupos da sociedade que governa. Esses grupos, por sua vez, procuram conquistar cada vez mais direitos e garantias por parte do Estado. Nas diferentes sociedades, as lutas políticas acontecem de formas diversas. Em sociedades modernas, uma das questões mais debatidas é a definição do que é cidadania. Isto é, quais são os direitos e deveres dos cidadãos. Nessa luta por direitos, os movimentos sociais buscam o apoio dos cidadãos para suas reivindicações e o Estado tenta negociar acordos para conciliar as diferentes demandas. As tentativas do Estado nem sempre têm êxito, o que, em alguns casos, podem levar à derrubada violenta do governo. Cidadania é a condição de ser reconhecido como membro de um grupo político, por exemplo, um Estado, e de ter os direitos e deveres associados a essa condição. Na definição da filósofa alemã Hannah Arendt, 1906 a 1975, cidadania é o direito de ter direitos. Certo, vamos falar um pouco mais sobre ter direito a ter direitos. Sei que parece redundante no início, mas para entendermos melhor o conceito de cidadania, precisamos pensar no seu oposto, no seu contrário. O inverso de cidadania é a condição de súdito. Vejamos o que é um súdito. Súdito é aquele que não possui liberdade, que se submete à vontade de outra pessoa. Submisso, ou seja, o súdito não tem direitos, só deveres. Nos regimes despóticos, tirânicos, totalitários e ditatoriais, não existe cidadania. As pessoas não têm direitos, só deveres. Não por acaso, a Constituição de 1988 recebe o nome de Constituição Cidadã, porque vivemos 2 décadas sob a tirania de uma ditadura militar. Quando diz isso, Hannah Arendt pensava nas pessoas que foram expulsas de seus países durante a Segunda Guerra Mundial e por isso deixaram de ser reconhecidas como cidadãs de qualquer país. Quem, nessa situação, poderia garantir os direitos dessas pessoas? Pense no significado de ser cidadão de um país. Por exemplo, o Brasil. Significa ser, antes de tudo, reconhecido pelos brasileiros como cidadão, tanto quanto eles, e reconhecê-los como cidadãos, tanto quanto você. Se uma pessoa rica ou poderosa acha... Vocês já viram aquele filme do Tom Hanks? Eu acho que é o Terminal. Eu acho que é o Terminal, ó. Ele é de um país desse tamanho. Aí o país entra em guerra enquanto ele está viajando para os Estados Unidos. E o país acaba. O país dele acaba. E ele não pode retornar.
mas ele também não pode entrar nos Estados Unidos. E ele mora no aeroporto. Você conhece? Eventualmente, eu acho que é o terminal. Não sei se o telefone pode procurar. Acho que é o terminal. E ele mora num terminal de cargas dentro do aeroporto. E ele passa a viver no aeroporto, ele conhece as pessoas, ele aprende a tomar banho, a comer, enfim, ele aprende tudo o que acontece dentro do aeroporto, porque ele não pode sair, né, do aeroporto. E aí depois aí depois o país tem a independência do país dele, ele volta, o país volta a existir e pode voltar para casa, né? Mas o filme é bastante interessante, fala muito em relação a essa questão da... É bem legal de assistir. É uma comédiazinha, já é antigo, então algumas coisas são meio desatualizadas, mas tem uma linguagem bacana. Por exemplo, que a lei não se aplica a ela, mas apenas aos mais pobres, essa pessoa está desrespeitando os princípios da cidadania. Assim, ser cidadão também envolve ter direitos e deveres. Esses direitos e deveres não são os mesmos em todos os países, nem mesmo em todas as épocas. Os direitos que compõem a cidadania foram conquistados por meio de longas lutas políticas. A análise clássica sobre a evolução da cidadania e dos direitos que compõem foi feita pelo sociólogo inglês T.H. Marshall. Marshall identificou 3 tipos de direitos que formam a cidadania moderna na Inglaterra. São eles: direitos civis. São aqueles que permitem ao cidadão exercer a sua liberdade individual. Por exemplo, o direito de cada um de dizer o que pensa, liberdade de expressão, o direito de acreditar na religião que quiser, ou não acreditar em nenhuma, o direito de fazer acordos e contratos com outros cidadãos e o direito à propriedade. Os direitos civis foram os primeiros a surgir na Inglaterra e se consolidaram a partir do século XVIII. Direitos políticos são aqueles que permitem ao cidadão participar do exercício do poder político. São exemplos de direitos políticos o direito ao voto, o direito de se organizar com outros cidadãos para defender propostas, incluindo aí o direito de formar partidos políticos e o direito de ser eleito para cargos políticos. Os direitos políticos se consolidaram na Inglaterra entre o final do século XIX e o começo do século XX. Primeiro com a ampliação do direito ao voto para todos os homens, e depois com o reconhecimento dos direitos políticos das mulheres. Direitos sociais são aqueles que garantem ao cidadão um mínimo de bem-estar econômico e uma vida digna, de acordo com o padrão do país e da época. São exemplos de direitos sociais o direito à educação, à saúde, a uma aposentadoria na velhice ou em caso de invalidez. Os direitos sociais ganharam forma no século XX, quando os movimentos operários europeus conseguiram obrigar o Estado a prover a todos os cidadãos saúde e educação públicas, entre outros direitos. Em resumo, a cidadania é uma condição que nos permite participar como iguais das discussões políticas e uma reivindicação de que todos participem do que chamou de herança comum da sociedade, da riqueza que ela produz e da discussão sobre os valores que a sustentam. Como você deve imaginar, no Brasil, a consolidação dos 3 direitos foi significativamente tardia em relação ao país de T.H. Marshall. Além disso, segundo outros autores, eles teriam sido obtidos em uma ordem diferente do que aconteceu nos países europeus e nos Estados Unidos. Muitas características da sociedade brasileira atual são consequências desse processo. André Pinto Rebouças. André Rebouças, 1838 a 1898, participou do processo que culminou na abolição da escravatura, em 1888, mas sempre lamentou a falta de medidas para dar aos negros brasileiros terras e outras condições para o exercício efetivo da cidadania. Você já pensou nisso? Nossos antepassados não tinham muitos dos direitos que hoje consideramos naturais. É provável que você seja descendente de africanos escravizados, servos europeus ou indígenas expulsos de suas terras pelos colonizadores. As mulheres de sua família
só ganharam o direito ao voto no século XX. Também é possível que seus antepassados sejam descendentes de grupos perseguidos em razão de suas religiões ou por suas opiniões políticas. É praticamente uma certeza que a grande maioria de seus antepassados nunca tiveram direito à aposentadoria e precisou ser sustentada pelos filhos na velhice, que em geral era curta, porque não havia serviços públicos de saúde. Talvez você não consiga nem imaginar a possibilidade de viver sem alguns desses direitos, que só foram conquistados depois de duras lutas políticas. No Brasil, vários deles ainda são frágeis. E é interessante pensar, será que alguns direitos que não temos hoje será considerado natural por nossos netos? Perfil TH Marshall. O que vocês acham que hoje algumas necessidades que nós temos que ainda não são direitos serão consideradas direitos daqui a algum tempo? Daqui a 20 anos, por exemplo. Repete. Coisas, situações que hoje não são consideradas direitos. Ainda não é direito. Eu sei uma, mas eu Que é direito, que pode ser considerado necessidades, que serão consideradas. O pessoal em casa está me ouvindo? Pode falar também, tá? Que são considerados direitos, que serão considerados direitos. Eu vou dar um exemplo. Há pouquinho tempo, tem mais ou menos umas 3 semanas, foi aprovada a lei que diz que as mulheres podem pegar somente o posto de saúde, né? Isso virou uma lei, né? É uma necessidade que há muito tempo, não só mulheres, mas homens também reclamam com elas, e finalmente alguém entendeu que para ter mais dignidade, as mulheres precisam ter absolutamente, e aí já podem pegar o posto de saúde, porque camisinha já tem há muito tempo, né? Pois é. É só ir lá passar quanto pegar, quanto você quiser. E quanto mais você pegar, mais você vai pegar. Mas absorvente, para quê, né? Então, o absorvente. Outras situações que vocês acham que daqui a pouco vai ter que se tornar uma política pública. Pensem aí. Estudar em casa. Acredito que, assim, na verdade, o estudar em casa, dependendo da situação, já existe. Tá? Por exemplo, se a criança está passando por um tratamento de câncer, contra o câncer, ela tem o direito de receber educação em casa. Porém, nunca tínhamos tido, quer dizer, na era moderna, nunca tínhamos tido uma pandemia como foi agora. Muito provavelmente, de alguma forma, nas reformas educativas, isso muito provavelmente vai entrar sim. Olha, uma coisa que está correndo também é a questão da liberação dos remédios para tratamentos psiquiátricos e neurológicos pela farmácia popular, pelo governo. Porque são muitas crianças com casos de autismo, TDAH, muitas pessoas em processo depressivo, né, que necessitam de remédio, e os remédios chamados psicotrópicos são caríssimos, né? As indústrias farmacêuticas são psicotrópicos. São remédios que servem para tratamentos de patologias psiquiátricas e neurológicas, como a depressão, o TDAH, a hiperatividade e outros, né?
Então, a ansiedade também, a... Gente, o nome, estava com o nome na ponta da língua. Quando a pessoa tem... acha que tem sempre alguém perseguindo ela. Esquizofrenia, isso. Também. Então, assim, esses remédios hoje não são... Tem remédio para bipolaridade, tem sim. Tem remédio para praticamente todas as patologias psiquiátricas e neurológicas, porque é diferente, né? E isso não é liberado, porque as indústrias farmacêuticas estão aí ganhando rios de dinheiro. Outros também, questão de tireoide. Tem muitas pessoas com alteração, problema de tireoide, tanto hiper quanto hipotireoidismo. E alguns remédios já estão sendo liberados nas farmácias populares para você pegar de graça pelo SUS, né? Aliás, o SUS no Brasil, ele é um modelo de gestão de saúde para muitos países do mundo. Né? O próprio Barack Obama elogiou diversas vezes o SUS, pela forma como a política, como a questão da saúde é tratada no Brasil. É igual o BRT. A estrutura, o plano é muito bom, mas você precisa de pessoas idôneas e conhecedoras do funcionamento do negócio para fazer funcionar, para fazer a gestão, né, a gerência desse mecanismo. Pode. Mas aí, eu falei dois, vocês não falaram nenhum ainda. Você falou um. Falou mesmo? Estudar em casa. Estudar em casa, desculpa. Sabe alguém falou? Alguém falou assim. Internet, o que vocês acham? Wi-Fi na rua, para todo mundo. Não funciona? Eu acho que dá uma boa solução. Principalmente por plano de internet. Uma concorrência. Mas pelo menos em alguns locais, né? Por exemplo, rodoviária, aeroporto, posto de saúde. Esses lugares já tem. Tem? Não em todos, mas... Tem uns que não são grátis. Também, pode ser. Ou um plano que seja mais básico, que dê acesso. Né? Mas o que, gente? Eu acho uma identidade digital. Até para a questão da cidadania global. Espera eu na minha aula. Então, deixa eu botar aqui, daqui a pouco a gente conversa mais. O sociólogo britânico Thomas Huxley Marshall, 1893 a 1981, estudou em Cambridge a partir de 1919 e passou a lecionar na London School of Economics, onde dirigiu o Departamento de Ciências Sociais em 1939 a 1944. Também trabalhou na Unesco como diretor do Departamento de Ciências Sociais de 1956 a 1960. Tornou-se conhecido principalmente por seus ensaios, entre os quais se destacam Cidadania e Classe Social, publicado em 1950,
Marshall analisou o desenvolvimento da cidadania como um progresso dos direitos civis, seguidos por direitos políticos e dos direitos sociais nos séculos 18, 19 e 20, respectivamente. Introduziu o conceito de direitos sociais, sustentando que a cidadania só é plena se dotada dos 3 tipos de direitos. Um aspecto fundamental do trabalho de Marshall é que ele nos permite compreender as sociedades modernas, conformadas a partir de 2 dinâmicas conflitantes. De um lado, a economia de mercado, que tende a produzir crescente desigualdade; do outro, a luta pela cidadania, que tende a reduzir as desigualdades. E é em meio a essa tensão que desenvolve a política moderna. Assim falou T.H. Marshall. A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. E não há nenhum princípio universal que determine o que estes direitos e obrigações serão. Mas as sociedades nas quais a cidadania é um instrumento em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal, em relação à qual as aspirações podem ser dirigidas. A insistência em seguir o caminho assim determinado equivale a uma insistência por uma medida efetiva de igualdade, um enriquecimento da matéria-prima do status e um aumento do número àqueles a quem confere o status. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado... Pensei numa outra coisa com relação à saúde pública também, filtro solar. A quantidade de pessoas que estão aparecendo com câncer de pele está cada vez maior. E aí você tem trabalhadores, né, que andam expostos ao sol. Por exemplo, os correios, os carteiros, eles recebem filtro solar. Eles têm que passar e têm que entregar o vidro vazio a cada período de tempo para poder receber um novo, né? Mas isso deveria ser para PM, para guarda de trânsito, para pessoas que trabalham expostas, canteiro de obra, todo mundo que trabalha exposto ao sol deveria ter acesso a filtro solar. E isso é não só uma questão de direitos, né, de saúde pública, mas até uma forma de prevenir, fazer um trabalho de prevenção. Porque quem trabalha exposto ao sol hoje, daqui a 20 anos, pode estar tendo que fazer um tratamento contra o câncer de pele. Então, é uma forma também, sai mais barato fornecer filtro solar do que pagar tratamento contra o câncer de pele. Mas, infelizmente, a gente não tem força política, porque com certeza isso não sai da minha cabeça. Alguém já pensou isso? Só que não existe força política. A semana passada, na terça-feira da semana passada, foi o dia de fazer a exumação dos restos mortais da minha mãe. Né? Já fez 3 anos que ela faleceu, e aí ela estava numa sepultura provisória para poder ir para o Columbário, que é um local onde só se guardam os restos mortais. Gente, eu tive que ir presenciar, estávamos eu e meu pai. Eu fiquei muito impressionada. Eu achei que o que ia me impressionar era ver minha mãe ser desenterrada, né? Escutar ossinho de mamãe, né? Cabelinho, mamãe, cabelinho. Eu brinco com essas coisas porque eu tenho uma concepção muito diferente da mãe, tá? Por isso que eu estou brincando. É porque é minha mãe, se fosse a mãe do outro, eu não ia brincar, não. Mas, enfim. Mas o que me deixou mais surpreendido foi a forma como aqueles coveiros trabalham. Sapato normal. Não era nenhum sapato de segurança, tá? Sem uso. Os 2 tinham máscara, mas não estavam com a máscara apropriada. Porque eles deveriam trabalhar de máscara até fora de uma pandemia. Aquela máscara, sabe? Contra gases tóxicos, bactérias e tal. Eles estão
mexendo na terra, abrindo terra. Né? Tinha bicho lá dentro da sepultura. E fora que tem bactéria, tem vírus, tem umas coisas. Então, o grau de insalubridade. E eu passei, eles estão sem luz. Aí, quando o cara me falou que estava terça-feira passada, e mosquitinho, quem já foi no cemitério sabe, tem muito mosquitinho, né? Eu me entupi de repelente. E os caras, com aqueles mosquitos em volta dele, gente, insalubridade total. E aí, eu fiquei pensando assim, como é caro você tratar com dignidade uma pessoa falecida. Para dar sepultamento, para cuidar direitinho, depois a exumação. É uma máfia. Uma máfia. Uma caixinha desse tamanho para botar os restos mortais, R$400. Taxa de translado. Translado é quando você passa de lugar para outro. Imagina esse ano agora que a pessoa é enterrada, não tem ninguém. Exatamente. Assim, o lugar e o processo de exumação da minha mãe não pôde ser concluído, porque não estava completamente decomposto, e aí teve que fechar a sepultura, né? Vamos fechar a sepultura, ok, tem que pagar. A senhora vai lá e paga a taxa de renovação mais R$28. É R$28? Tá bom, ok. Fui lá e paguei, porque eu já tinha pago 1.400, 1.500, alguma coisa. Isso para quê? Para o funcionário trabalhar insalubre. Sabe o que é insalubre? É quando você trabalha correndo riscos. Então, todo mundo que trabalha atendendo doentes, correndo algum risco de vida, algum perigo de saúde, alguma coisa assim, é insalubre. O gari, por exemplo, ele trabalha e ele recebe por insalubridade, ele ganha um pouquinho a mais. Nada paga, gente. Nada paga essa falta de dignidade. Aí você pensa, se dentro da iniciativa privada não tem, você imagina na gestão pública. Aquela série lá sobre pressão, que fala sobre o sistema de saúde brasileiro, vocês já viram? Sobre pressão, ninguém viu? Não conhece? É como se fosse. É como se fosse um plantão médico, um Grey's Anatomy do Brasil. Eu tenho nervoso de ver aquilo. Saber que se um dia eu passar mal na rua, Deus me livre, vão me levar para um hospital daquele ali. É no geral? Não, não é no geral, mas é a realidade. É triste demais as condições de saúde no Brasil. E tudo isso é cidadania, gente. Tudo isso é cidadania. Bem, vou encerrar aqui. Nossa amiga está colaborando para a digitação do texto. Você mesmo. E aí, semana que vem, a gente entrega o texto para você. A gente não, né? Entrega o texto para vocês, tá bom? Pode ser. Ou pelo WhatsApp mesmo. Não tem problema. Não tem? Tem. Manda PDF. Não, PDF não, senão não consigo editar. Tem que ser o Word mesmo. Manda primeiro. Tem meu e-mail? Tem na plataforma, mas eu te dou. Tchau, gente. Beijo para quem está em casa.